Fechamento de contrato, expectativa de retorno em campo, negociações em andamento, protestos da torcida. O Corinthians é mais uma vez o centro das atenções no futebol brasileiro. E a primeira bomba da semana foi essa: Yuri Alberto renovou com o Timão até o ano de 2030. Isso mesmo. O principal atacante do elenco estendeu seu vínculo com o clube por mais 6 anos, pegando muitos torcedores e até boa parte da imprensa de surpresa. Afinal, com a janela de transferências aberta e o histórico recente de sondagens da Europa, principalmente da Inglaterra, a tendência era imaginar que o Yuri estaria cada vez mais perto de uma venda. Mas o cenário mudou e o que parecia uma possibilidade distante se concretizou: ele vai ficar. Pelo menos por enquanto, é claro. Essa renovação vem num momento curioso. Yuri está se recuperando da lesão mais grave da carreira até aqui, uma contusão que o afastou por um bom tempo, mas mesmo assim ele já está retornando antes do esperado. E o foco da comissão técnica é deixá-lo pronto para os confrontos da Copa do Brasil. Mesmo que já possa ser relacionado para os próximos jogos, o plano é ter ele voando fisicamente nos duelos contra o maior rival, onde o peso da camisa e o instinto de matador dele são ainda mais necessários. A extensão do contrato também mostra uma postura mais firme do clube em relação ao mercado. A multa rescisória internacional foi mantida em 100 milhões de euros, um valor altíssimo e que serve muito mais como proteção do que como preço real de mercado, já que dificilmente algum clube europeu vai chegar com essa quantia na mão. Mesmo assim, o Corinthians decidiu apostar. Apostar que manter o Yuri mesmo com as dificuldades financeiras vale mais do que lucrar com uma venda parcial, já que o clube só detém 50% dos direitos do atleta. E cá entre nós, qual a chance de encontrar outro centroavante com a mesma idade, o mesmo nível técnico, a mesma entrega e o mesmo entrosamento com a torcida por um valor acessível? Nenhuma. É o tipo de jogador que você segura até o último momento. Lembrando que ele foi o artilheiro do futebol brasileiro no ano passado, e isso depois de ter sido alvo de duras críticas, inclusive de parte da torcida. A virada dele dentro do clube foi uma das mais impressionantes dos últimos tempos. Passou de questionado a idolatrado. A torcida abraçou ele, correspondeu, e a sintonia entre arquibancada e campo voltou a existir. Não é à toa que, mesmo com o desejo antigo de jogar fora do Brasil, ele escolheu renovar. Com certeza teve reajuste salarial, porque é natural nesses casos. Mas também pesou o fato de que ele sabe que, estando aqui em um clube do tamanho do Corinthians, ainda pode sonhar com seleção brasileira. A próxima Copa do Mundo está logo ali e ele ainda tem idade e margem de evolução. Continuar sendo protagonista em um dos maiores clubes do país é uma vitrine forte o suficiente para mantê-lo no radar do técnico que assumir. Enquanto isso, o clube segue se mexendo para reforçar outras áreas. Um dos nomes em pauta é o de Vitor Sá, atacante que atualmente está no futebol russo. Jogador experiente, 31 anos, já passou por Botafogo, jogou na Áustria, na Alemanha e agora atua pelo Krasnodar, onde é peça importante. O técnico Dorival Júnior deu sinal verde para a negociação, mas ela ainda está longe de um desfecho. O Corinthians busca condições vantajosas como sempre, e isso significa evitar grandes gastos. Vitor Sá tem contrato até o meio do ano que vem, então o clube russo ainda pode pedir compensação. O investimento inicial por ele foi de 1.800.000 euros, o que não é muito no padrão europeu, mas não é troco de padaria para quem está com o caixa no vermelho. A ideia do Corinthians é encontrar jogadores que encaixem tecnicamente e que venham por valores baixos ou de graça. Não é tarefa fácil. O mercado está inflacionado, a concorrência é grande e o poder de investimento nesse momento é quase nulo. Então cada contratação vira uma verdadeira operação de criatividade, de insistência e de convencimento. É um quebra-cabeça que só fecha se todas as partes colaborarem: jogador, empresário, clube de origem e o próprio Corinthians. No caso do Vitor Sá, tudo ainda é muito embrionário, mas a avaliação técnica já foi feita e aprovada. Enquanto o clube tenta se movimentar nos bastidores fora das 4 linhas, o clima esquentou de vez. A torcida perdeu a paciência e o protesto que aconteceu no Parque São Jorge deixou isso bem claro. Não foi só mais uma manifestação simbólica. Foi um movimento grande, articulado com a participação de diversas organizadas. Camisa 12 Estupim da Fiel, Fiel Macabra, Pavilhão 9 Gaviões da Fiel marcaram presença, levando faixas, cartazes e até representações de caixões com os rostos de ex-presidentes e dirigentes. Um verdadeiro cortejo fúnebre simbólico para denunciar o que consideram o sepultamento do clube, promovido por mais gestões.
Os alvos foram vários: André Sanches, Augusto Melo, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi. Todos foram apontados como responsáveis pela situação atual do clube. Alguns cartazes eram diretos ao ponto: vocês acabaram com o Corinthians, Corinthians livre de parasitas, quem traiu o Corinthians vai pagar. O recado foi dado com força e com clareza. A paciência do torcedor acabou e agora é cobrança total. Exigem reforma no estatuto, atuação mais firme do Conselho Deliberativo e responsabilização de quem, segundo eles, contribuiu para afundar o clube em dívidas e crises internas. Foi um protesto com início antes do previsto, com tensão, presença de seguranças e até intervenção policial. Mas apesar do clima tenso, a mobilização conseguiu cumprir seu papel: mostrar que o torcedor não vai mais aceitar passivamente os erros administrativos. O Corinthians sempre teve esse espírito contestador, revolucionário, de contracultura. Não é um clube que engole qualquer coisa calado. A história mostra isso e o momento atual exige exatamente essa postura. A omissão só favorece quem quer ver o clube mais distante da sua grandeza. E nesse mar de crise um nome tem aparecido com frequência: Memphis Depay. O holandês, contratado com muito estardalhaço, virou um assunto espinhoso dentro do clube. O salário dele é altíssimo e o rendimento em campo está longe de justificar o investimento. Segundo fontes internas, o Corinthians avalia propor uma redução salarial após os próximos jogos. Mas nos bastidores a impressão é que o clube sabe que ele não vai aceitar. E se for para ter esse desgaste, talvez nem valha a tentativa. Hoje Memphis só sai se pedir para sair. O contrato está assinado e rescindir custaria uma fortuna. A multa é impagável e manter o jogador encostado sairia ainda mais caro do que tê-lo em campo. Então, por enquanto, ele segue. Aliás, uma informação curiosa: dizem que ele é um cara mais fechado no ambiente do clube. Não se mistura muito, evita confraternizações e fica mais na dele. Não há rachadura no elenco, mas a relação é fria com boa parte dos companheiros. Isso ficou visível em alguns jogos onde ele entrou em confusões e ninguém apareceu para defendê-lo. Fica a dúvida: é o estilo do Memphis ou o grupo está incomodado com algo que ele fez ou disse? Alguns lembram do desabafo que ele fez contra o antigo treinador, que acabou sendo demitido no dia seguinte. A ligação do técnico com parte do elenco pode ter gerado algum ruído. Mesmo assim, o Memphis, segundo relatos de pessoas próximas, diz que está tranquilo. Que nada do que falam abala ele. Que é experiente e que quer ficar no Corinthians até a Copa do Mundo. Mais do que isso, se o clube apresentar um projeto sério de conquistas, ele até cogita renovar o vínculo, que vai até 2026. Ele quer jogar, estar em forma, se manter no radar da seleção e quem sabe disputar o Mundial. E para isso, jogar regularmente por um clube com a visibilidade do Corinthians pode ser uma boa estratégia. Mas aí vem a grande questão: como montar um projeto de conquistas com orçamento apertado, com as dívidas batendo a porta e com a pressão interna explodindo? A verdade é que o Corinthians vive um momento de urgência. Não é exagero dizer que o clube flerta com um cenário catastrófico: queda para a segunda divisão, colapso financeiro e até a necessidade de recuperação judicial. A gestão atual já enfrenta questionamentos e o torcedor vê a SAF como uma possibilidade, embora não seja garantia de nada. Exemplos como Vasco e Atlético Mineiro mostram que virar SAF pode ajudar, mas também pode complicar se for mal conduzido. Tudo depende de como, com quem e por quê. Dentro desse contexto, nomes como o do Memphis acabam sendo usados para desviar o foco de problemas maiores. Pelo menos é o que algumas fontes internas têm relatado. Enquanto se discute o futuro do holandês, questões mais sérias seguem se acumulando. Cartões corporativos, notas fiscais suspeitas, decisões administrativas polêmicas, uma gestão que já começa a ser questionada mesmo com pouco tempo de trabalho. E é por isso que a mobilização da torcida ganha ainda mais peso. O Corinthians não chegou ainda ao fundo do poço por um motivo muito simples: é um clube gigante. Qualquer outro na mesma situação já teria colapsado. Mas o tamanho da instituição não é escudo eterno. Se os erros persistirem, nem toda a tradição será capaz de segurar o estrago. E é nesse cenário que o torcedor precisa estar mais atento do que nunca. Porque a mudança não virá de cima. Virá da base. Da arquibancada. Da pressão constante. Da cobrança legítima. Porque se não for assim, o risco é real. O Corinthians sempre foi símbolo de resistência, de voz ativa, de movimento popular.
E é isso que vai precisar ser mais uma vez. Porque ou o clube se reorganiza agora ou vai se perder de vez. O ambiente dentro do Corinthians permanece tenso e repleto de incertezas e essa situação reverbera diretamente nas performances dentro de campo. A equipe que outrora caminhava com firmeza rumo à estabilidade agora parece oscilar entre bons momentos e quedas inesperadas, refletindo a instabilidade que assola a diretoria e o planejamento do clube. A pressão por resultados aumenta a cada rodada e a torcida que antes nutria esperança em um projeto de médio prazo começa a exigir mudanças urgentes e efetivas. A cada falha o descontentamento cresce e não são poucos os gritos de revolta ecoando das arquibancadas, marcando uma crescente insatisfação que não se limita apenas ao elenco mas também se estende à alta cúpula administrativa. Dentro do vestiário, relatos indicam que o clima é de apreensão e até mesmo de insegurança. Jogadores se sentem cobrados não apenas por parte da torcida mas também internamente, com cobranças cada vez mais duras da comissão técnica que busca manter o foco e a concentração em meio ao turbilhão que envolve o clube. Alguns atletas já manifestaram incômodo com a exposição constante, o que acaba afetando seu rendimento. Além disso, existe uma preocupação evidente com o futuro financeiro do clube, já que atrasos salariais começam a surgir em algumas categorias e isso gera um efeito dominó afetando a motivação e a confiança. A confiança é um elemento essencial em times que aspiram grandes conquistas e no Corinthians essa palavra parece estar cada vez mais distante do dia a dia. Ainda que existam momentos de brilho individual, como os gols importantes de jogadores jovens que despontam da base ou as boas atuações de alguns veteranos, a consistência coletiva ainda é uma grande interrogação. O sistema tático em constante mudança para se adaptar às limitações do elenco acaba prejudicando a construção de um estilo de jogo sólido e identificável. A falta de peças qualificadas para determinadas posições obriga o técnico a improvisar, o que afeta o equilíbrio defensivo e a criatividade ofensiva. Mesmo com a chegada de reforços pontuais, a equipe não consegue encontrar a estabilidade necessária para engatar uma sequência de vitórias e, consequentemente, subir na tabela. As negociações no mercado continuam acontecendo, mas de maneira bastante cautelosa. A diretoria sabe que não pode se precipitar, pois a saúde financeira do clube está delicada, com passivos altos e receitas comprometidas por conta de contratos antigos e rendimentos abaixo do esperado em competições. A busca por jogadores que possam agregar valor imediato com custo baixo e potencial de revenda é um desafio constante. Paralelamente, a pressão por resultado e as cobranças da torcida exigem que o time entregue desempenho de alta qualidade, criando um dilema entre planejamento financeiro e ambição esportiva. É uma corda bamba que o Corinthians precisa atravessar com habilidade para não se desequilibrar. A torcida, por sua vez, não tem medido esforços para apoiar o time mesmo diante das adversidades. Movimentos organizados de incentivo são frequentes nos dias de jogo, com cânticos e coreografias que mostram a paixão e a esperança de quem não quer ver seu clube afundar. Apesar dos protestos e das críticas severas contra a gestão, a Fiel sabe que o time dentro de campo é a última trincheira e por isso mantém a chama acesa, impulsionando os jogadores a darem o melhor. A relação entre torcida e elenco, ainda que passível de desgaste em momentos de crise, mantém-se essencial para a sobrevivência do projeto corintiano. Outro ponto que merece atenção é o impacto da crise financeira nas categorias de base. O Corinthians historicamente sempre foi um celeiro de talentos que não só alimentavam o time principal mas também serviam como fonte de receita através de vendas para clubes do exterior. Contudo, os cortes de investimentos e a instabilidade administrativa têm prejudicado a estrutura dessas categorias. A perda de talentos para concorrentes brasileiros e estrangeiros, muitas vezes por falta de perspectiva ou condições adequadas de formação, acende um alerta vermelho. O clube corre o risco de perder sua identidade de formação e desenvolvimento, que é fundamental para a sustentabilidade a longo prazo. No meio de toda essa turbulência, as relações internas entre os membros da diretoria também aparecem desgastadas. Disputas por poder e divergências quanto ao rumo a ser tomado dificultam a tomada de decisões. Enquanto alguns defendem medidas mais radicais, como a busca por um sócio investidor para transformar o clube em uma sociedade anônima do futebol SAF, outros resistem a essa mudança temendo a perda do controle e a descaracterização do clube. Essa falta de unidade reflete em atrasos e falta de definição em projetos importantes como a reforma do estádio, o aprimoramento da infraestrutura do CT e a ampliação das parcerias comerciais. O assunto SAF inclusive divide opiniões no meio da torcida e entre especialistas.
Para alguns, a chegada de um investidor poderia significar a injeção de recursos, modernização da gestão e maior competitividade em nível nacional e internacional. Para outros, é um risco que pode significar o fim de uma era, com o clube perdendo sua alma e se tornando apenas mais uma empresa no mercado. De qualquer forma, o debate está cada vez mais presente e inevitável. O Corinthians não pode mais se esconder atrás de fórmulas antigas que já não dão mais resultados. Se o clube quiser continuar entre os gigantes, precisará modernizar-se e adaptar-se ao cenário contemporâneo do futebol mundial, onde o dinheiro, a gestão profissional e a inovação são determinantes. Nesse contexto, o trabalho da comissão técnica é fundamental para manter o grupo coeso e competitivo. Dorival Júnior, que voltou para sua terceira passagem pelo clube, conhece bem o ambiente e a pressão que o cargo exige. Sua experiência pode ser um diferencial para conduzir o elenco em um período tão conturbado. Ele tem tentado implantar um modelo de jogo mais organizado e pragmático, ajustando-se às limitações e aos recursos disponíveis. No entanto, o desgaste físico dos jogadores provocado por calendários apertados e rodízio de atletas tem sido um obstáculo. A recuperação física, o planejamento de treinamentos e o acompanhamento médico precisam estar alinhados para evitar novos desfalques, como o de Yuri Alberto, que é peça-chave no ataque. A relação entre comissão técnica e diretoria é outro fator que interfere diretamente no desempenho. A comunicação precisa ser clara, objetiva e transparente para que as estratégias possam ser executadas de maneira eficaz. O apoio da diretoria é fundamental para a obtenção de reforços e a manutenção do ambiente saudável no clube. Em alguns momentos, esse elo foi quebrado, gerando insegurança e ruídos que acabam se refletindo na preparação do time. A estabilidade administrativa, portanto, é tão importante quanto o talento em campo. Além disso, o clube enfrenta o desafio de retomar sua reputação no cenário nacional e internacional. As últimas temporadas foram marcadas por oscilações e falta de conquistas relevantes, o que diminuiu o prestígio corintiano e afastou patrocinadores importantes. A renovação dos contratos de patrocínio e o fortalecimento da marca dependem diretamente dos resultados esportivos e da imagem que o clube transmite. A transparência na gestão, o comprometimento com projetos sociais e a valorização da história são pilares para reconquistar a confiança do público e do mercado. Outro ponto de atenção é a relação com a mídia e a imprensa esportiva. A cobertura intensa e por vezes crítica amplifica as dificuldades do clube, mas também pode ser uma ferramenta para dar visibilidade a iniciativas positivas. O Corinthians precisa aprender a lidar com essa exposição, utilizando-a para construir uma narrativa que valorize os esforços de recuperação sem esconder os problemas, mas mostrando comprometimento com a solução. Enquanto isso, a concorrência no futebol brasileiro não para de crescer. Clubes que investiram em estruturas modernas, planejamento de longo prazo e gestão profissional avançam em ritmo acelerado, elevando o nível da competição. Para o Corinthians, acompanhar essa evolução é essencial para não ficar para trás. Isso passa por inovação tecnológica, uso de dados na preparação de atletas, aprimoramento do scout e fortalecimento do elenco. O futuro do clube depende da capacidade de se reinventar, aprender com os erros e apostar em um modelo sustentável. Por fim, a questão emocional não pode ser subestimada. O torcedor, o jogador, o funcionário e o dirigente vivem um momento delicado que afeta o ânimo e a motivação. O Corinthians sempre foi um clube de guerreiros com uma história de superação e resistência. Reacender esse espírito de luta e união será fundamental para atravessar essa fase turbulenta. O clube precisa encontrar novamente seu propósito coletivo, resgatar sua identidade e olhar para frente com esperança apesar dos desafios que persistem. O futuro do Corinthians está sendo escrito agora em meio a decisões difíceis, protestos, negociações e muita pressão. Mas como em toda grande história de superação, as crises também trazem oportunidades. O clube que conseguir transformar essas adversidades em aprendizado, que unir sua torcida, seus atletas e sua diretoria em torno de um objetivo comum, poderá renascer das cinzas e retomar seu lugar de destaque no futebol brasileiro e mundial. A tarefa não é simples e o caminho é longo, mas a paixão da fiel e a grandeza do clube são forças poderosas que não podem ser ignoradas. O momento exige coragem, planejamento e muita garra para que o Corinthians volte a brilhar como merece. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
Os bastidores do futebol carioca e paulista ganharam novos tons de rivalidade nesta semana, e tudo graças a um comentário que rapidamente se espalhou entre torcedores e bastidores. David Ancelotti, filho do lendário Carlo Ancelotti e atual técnico do Botafogo, teria provocado o Corinthians às vésperas do aguardado clássico entre as duas equipes. De acordo com rumores que circulam nos bastidores do futebol, David teria feito uma declaração em tom sarcástico durante uma conversa informal no CT do Botafogo, mencionando que jogar contra o Corinthians não é tão difícil quanto dizem e que os paulistas estão mais preocupados com o nome do que com o futebol em campo. A fala, que não foi registrada oficialmente por câmeras ou microfones, rapidamente chegou aos ouvidos da torcida corintiana e vem sendo debatida em grupos de WhatsApp e redes sociais. David, que construiu sua carreira como auxiliar do pai em grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique e PSG, assumiu o comando técnico do Botafogo no início desta temporada e vem buscando consolidar seu estilo próprio, com uma mescla de pragmatismo europeu e ousadia sul-americana. No entanto, sua postura mais direta e, por vezes, provocativa, já começa a chamar a atenção no futebol brasileiro. No Parque São Jorge, o suposto comentário caiu como gasolina em um clássico que já prometia ser quente. Jogadores e membros da comissão técnica do Corinthians, mesmo sem confirmar oficialmente se ouviram a provocação, estariam encarando a fala como uma motivação extra para o confronto. Internamente, comenta-se que a equipe pretende responder em campo ao treinador italiano, com a intensidade que o clássico exige. Enquanto isso, no Botafogo, o clima é de confiança. A equipe vem de bons resultados no Brasileirão e enxerga o confronto como uma oportunidade de afirmar seu protagonismo na temporada. Se a fala de David foi mesmo uma provocação planejada ou apenas um comentário despretensioso mal interpretado, ninguém sabe ao certo. Mas o fato é que o burburinho se espalhou, e agora os holofotes estão ainda mais voltados para o duelo entre Botafogo e Corinthians. O futebol vive de rivalidades, e talvez David Ancelotti esteja apenas começando a entender, ou a dominar, essa arte tipicamente brasileira. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!